Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. Quero deixar para você aqui um discipulado extra. Poderia dar temas diferentes para essa mensagem. 7 chaves para uma vida de sucesso espiritual, 7 chaves para uma liderança de sucesso, 7 chaves para o seu crescimento. Existem muitos temas aqui que eu poderia dar para você, porque essas 7 chaves que eu vou compartilhar com vocês, elas são poderosas e tremendas para a sua vida. Talvez tem chaves aqui que eu vou falar, você já sabe, mas a questão entre saber e praticar é muito diferente. O que sabemos, nós praticamos, colocamos em evidência na nossa vida. Quando você sabe algo, qual que é o efeito de você saber? É você praticar aquilo que você sabe. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, unja a Tua palavra e fale conosco no nome de Jesus. Amém. A primeira chave, essa aqui é sobrenatural, é ter uma vida de relacionamento diário com o Espírito Santo. Queridos, nós queremos conhecer mais o Pai, mais Jesus, ter um entendimento, uma revelação maior da palavra. Nós temos que ter tempo com o Espírito Santo. Nós precisamos passar tempo com o Espírito Santo. Muitas pessoas já me disseram assim, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho minhas coisas para fazer. Querido, a questão não é falta de tempo, a questão é falta de fome e sede da presença de Deus. É falta de fome e sede das coisas espirituais. É falta de fome e sede das práticas espirituais. Não é a falta de tempo. Eu te provo isso. Você trabalha, você tem suas responsabilidades, seus compromissos, mas quando aparece um trabalho extra que vai te pagar uma comissão por fora, ou você vai trabalhar naquele dia que era o seu dia de folga, ou você vai trabalhar além do horário que você combinou, você fica. Por que você fica? Porque você teve um atrativo. Qual que é esse atrativo? Eu vou ganhar um pouco mais, eu vou receber um pouco mais, eu vou ter uma comissão melhor, eu vou receber um extra, não é isso? Automaticamente você não vai nem pensar se você vai dormir pouco, se você vai descansar pouco. Você vai assumir o compromisso e vai. O que precisa, o povo de Deus precisa entender que as coisas de Deus têm que ser prioridade. Uma vida de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo, ela precisa ter prioridade. É como uma urgência e uma emergência para a nossa vida espiritual. Por que muitos cristãos eles começam a desanimar na sua caminhada na fé? Por que algumas pessoas ficam desanimadas no dia a dia? Por que às vezes vem a luta, a circunstância, a adversidade, a aprovação, e algumas pessoas pensam em parar e desistir? Por quê? Porque a sua vida espiritual, ela precisa ser fortalecida todos os dias. Ela pode ser fortalecida uma vez ou outra. O que nos fortalece dia após dia para vencer, para continuar vencendo, triunfando todos os dias, é a nossa relação com Deus. É o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com Jesus, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, vai acontecer coisas poderosas. Uma delas, eu vou sendo fortalecido todos os dias. Todos os dias vou receber a graça, o poder, a unção, o favor de Deus na minha vida. Porque quando você passa tempo com o Espírito Santo, você está ganhando tempo. Os grandes homens de Deus que a gente vê na Bíblia aqui, os grandes homens de Deus que nós vemos que Deus usou durante toda a história, foram homens que entenderam essa chave espiritual. E eles priorizavam realmente o seu tempo com Deus. Os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus, Billy Graham era um homem que ele se levantava às 4 da manhã e ficava a sós com Deus até às 9 horas da manhã. Outros que eu poderia dar exemplo aqui, são pessoas que realmente entenderam que tinham um chamado muito grande e tinham uma responsabilidade muito grande com Deus, que esses homens, eles tinham que buscar a Deus, eles tinham que entender qual que era o propósito de Deus nas suas vidas e para alcançar essa multidão, centenas e milhares de almas, como eles alcançaram. Então, entenda uma coisa, o trabalhar é importante, a nossa responsabilidade, os nossos compromissos são importantes, porque isso demonstra a nossa responsabilidade, o nosso caráter, o nosso testemunho diante da sociedade.
Mas é muito importante, nós como servos de Deus, nós como filhos e filhas de Deus, nós investimos o nosso tempo na nossa relação com o Espírito Santo. Tem muitas situações que pessoas precisam de uma resposta, e muitas vezes essa resposta está ali na sua comunhão, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Respostas para o seu casamento, resposta para os seus filhos, resposta para o trabalho, resposta para o emprego, respostas, querido, que somente o Espírito Santo, ele conhece o seu espírito. O Espírito do Senhor, ele sonda a nossa mente e o nosso coração. O Espírito Santo conhece nós melhor do que nós mesmos. E quando você está ali tendo uma relação com o Espírito Santo, de oração, de adoração, de diálogo, né? O mais importante é o diálogo. O Espírito Santo começa a revelar a você coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram por causa dessa relação. E a Bíblia fala da comunhão com o Espírito Santo. O que é a comunhão? É colonia, é estar junto, é participar junto, é envolver ele, é estar com ele. Então, isso é chave, isso é sobrenatural, isso é poderoso para a sua vida. Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, nós vemos que Jesus ali, ele tinha saído das águas, ele recebeu o Espírito Santo, né? A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus entrou cheio do Espírito Santo no deserto. Então, Jesus, além de entrar cheio do Espírito Santo no deserto, Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele entrou juntamente com o Espírito Santo. Então, isso aqui é poderoso. Quando Jesus estava ali no deserto, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. O diabo, de todas as maneiras, tentou provar Jesus e de todas as maneiras tentou enganar Jesus e também tentou contra a vida de Jesus. Nós sabemos ali que aquelas tentações ali vieram para Jesus perder o foco. Mas o Espírito Santo estava com Jesus. Então, quando o diabo ele atenta a Jesus, ele transforma essas pedras em pão, Jesus já tinha a palavra. Jesus já tinha a forma correta de responder. Quando veio as outras tentações, até a ostentação, né, de querer dar o mundo e tudo que está no mundo para o Senhor Jesus, olha aqui para você ver uma coisa. Isso é muito interessante porque, às vezes, você está passando pelo deserto e você precisa entender que quem vai te levar à vitória, quem vai te levar às respostas certas, às decisões corretas, é o Espírito Santo. Olha aqui, ó, Lucas, no capítulo 4. Vamos ver aqui. Tá. Porque entenda uma coisa. O diabo, ele tenta mesmo. E nós temos que usar o que? A palavra. E a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo há de nos revelar, de nos lembrar todas as coisas. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu precisava lembrar o nome de um apóstolo amigo nosso. E eu não lembrava de jeito nenhum. Parei por 2 minutos e falei, Espírito Santo, qual que é o nome daquele apóstolo? E na hora o Espírito Santo me lembrou. E já tem 3, 4 anos que eu não falo com esse apóstolo, mas eu precisava lembrar o nome dele para falar com ele. Aqui está, ó. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 5. O diabo levou a um lugar alto, mostrou num relance todos os reinos do mundo e disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tu serás teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Olha aqui, se o diabo, ele tentou Jesus e ofereceu o esplendor, ofereceu para Jesus aqui o mundo, as coisas do mundo, ele tinha como entregar isso para Jesus. Ele diz aqui, ó, eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor,
porque me foram dados. Então, o diabo aqui, ele tinha condições de cumprir isso aqui. Você está vendo que o diabo, ele veio tentar corromper Jesus? O que Jesus fez? Jesus, ele deu a palavra de encontro àquilo que o diabo estava propondo para ele. E no mundo que nós vivemos, todo tempo nós somos tentados. E todo tempo também podemos passar por tentações também. Mas nós temos a garantia do Espírito Santo. Nós temos a garantia da palavra de Deus. Nós temos a garantia do nosso Senhor Jesus na nossa vida. Mas entenda uma coisa. Um soldado, ele não pode ir para a guerra sem a arma. Ele não pode, de maneira nenhuma, estar em um confronto, em uma guerra, sem a sua arma. E nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. No mundo que vivemos, no dia que vivemos, nós precisamos realmente 100% do Espírito Santo. Por quê? Porque as coisas nos tempos atuais são diferentes de 10, 15, 20, 30 anos atrás. E hoje as pessoas, elas precisam de uma palavra, elas precisam realmente de uma direção para a vida. Tem muita gente que está vivendo sem direção, sem um propósito. E quando nós nos colocamos realmente em um lugar para buscar o Espírito Santo, para relacionarmos com o Espírito Santo, ter essa comunhão com o Espírito Santo começa a nos trazer palavras de revelação. Ele começa a nos dar palavra de ciência, ele começa a nos dar palavra de entendimento, ele começa a nos dar palavra de revelação. E aí você começa a conversar com uma pessoa e você fala assim, não, mas Deus vai te dar vitória nessa situação na sua casa. A pessoa vai falar assim, mas quem te falou isso? Por causa do seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar a levar almas para Cristo. Amém? Então, a primeira chave é essa, mas eu quero deixar o texto aqui, que está no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 6, a seguir diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia, ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando, imediatamente partiu para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lá pregar o Evangelho. Olha como é importante a comunhão com o Espírito Santo. Paulo e seus companheiros, eles estavam preparando a sua viagem para ir pregar na província da Ásia. E o Espírito Santo impediu eles. Olha que coisa mais incrível. Eles estavam se preparando para fazer uma viagem missionária, para levar o Evangelho àquelas pessoas da Ásia, mas quem impediu eles? O Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma rota para eles. Eles tinham feito uma rota, mas o Espírito Santo deu uma rota para eles diferente. Aqui prova como é importante ter um relacionamento, uma comunhão com o Espírito Santo. Aqui prova a importância de você ter os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: aquilo que o Espírito diz às igrejas, nós temos que estar prontos para ouvir. E muitas vezes o Espírito Santo fala e a gente não ouve. Por quê? Porque o nosso ouvido não está afinado com a voz do Espírito Santo. Esse texto aqui é tremendo em Hebreus, do 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Olha aí, muitas vezes o Espírito Santo fala, as pessoas endurecem o coração. Assim
como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Aqui está dizendo aquele povo que foi desobediente à voz de Deus, não entrou na terra prometida, andou 40 anos ali. Por quê? Porque eles não ouviram a voz do Espírito de Deus. Eles endureceram o seu coração. Dura cerviz, né? Eles não deram crédito à voz do Espírito Santo. Então, muitas vezes, o Espírito Santo ele está falando, mas as pessoas não estão ouvindo. Por quê? Porque os seus ouvidos não estão afinados com a voz do Espírito Santo. Quando você passa tempo com alguém, quando você tem uma amizade com alguém, a pessoa pode estar no meio de um grupo de pessoas, mas aquela pessoa está falando, você fala, opa, essa voz ali do fulano, essa aqui é a voz daquela pessoa. Mas como que você identifica? Porque o seu ouvido consegue discernir aquela voz, consegue prestar atenção naquela voz. Porque você já passa tanto tempo com aquela pessoa, o que acontece? O seu ouvido ele já ficou sensível à voz daquela pessoa. O seu ouvido capta aquela voz daquela pessoa, perto ou longe, você já sabe quem é. Por isso que Jesus disse que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Você pode observar que alguns vídeos a gente vê interessante que o pastor ele chama as ovelhas, elas vêm. Mas é o pastor que chama. Eu já vi vídeo que outra pessoa tentou chamar, elas nem se moveram do lugar. Mas quando o pastor chamou, aquelas ovelhas saem todas correndo e vêm até o pastor. É muito interessante. Então, além de ser bíblico. Então, aqui Paulo, ele poderia, não, mas Deus, eu tenho um propósito, eu vou lá pregar, eu vou lá fazer a obra nesse lugar. Não, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo. Isso aqui que é chave, querido. Ó, muitas vezes, eu já tive experiências assim com Deus, de o Espírito Santo falar comigo assim, vai para a rua tal, entra no lugar tal, chega na casa tal. E ali eu segui a voz do Espírito Santo e aconteceu como ele me disse. Eu lembro uma vez, eu estava no centro da cidade de Lavras, um movimento de carro, de pessoas. De repente, o Espírito Santo falou assim, para aí. Eu parei na esquina de uma loja e fiquei calado. E o Espírito Santo falou assim, você vai orar para uma pessoa agora. Mas liga para essa pessoa, que essa pessoa precisa de uma visita, essa pessoa precisa falar com você. E eu peguei o telefone na hora, liguei para a pessoa e falei assim, é de Deus só me ligar. Nossa, eu estava pedindo a Deus realmente para colocar uma pessoa de Deus na minha vida hoje. E o Senhor me ligou. Então, eu já dei o testemunho de como nós colocamos ali o forro da igreja, mas aquele testemunho de como Deus abençoou o recurso ali para pagar a parte metálica. Deus mandou eu ir numa lanchonete tomar um café. E ali tomei o café e o dono daquela lanchonete, no final, fui cumprimentar ele. Ele abençoou a igreja com uma oferta, que aquele valor ali, nós podemos cumprir o nosso compromisso e pagar o serralheiro que fez o trabalho. E o dinheiro, eu tive que desenterrar o dinheiro, porque eu tive que comprar mais ferragem, porque faltou. Então eu fiquei sem a outra parte do dinheiro para passar para o serralheiro. E o Espírito Santo disse assim, vai tomar um café na rua tal, no lugar tal. E eu fui. Querido, como é importante... Se eu for dar meus testemunhos para você aqui sobre essas experiências de ouvir o Espírito Santo e de seguir a direção dele, eu vou ficar aqui, acho que uma semana. Estou só resumindo para você. Então, muitas vezes o Espírito Santo está falando e a pessoa endurece o coração, porque muitas vezes ela quer ouvir aquilo que vai fazer ela se sentir bem, a sua alma se alegrar. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai dar uma direção que às vezes vai nos confrontar, vai nos direcionar. E por isso nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Eu vou encerrar aqui agora essa primeira chave, ok? E vou seguir depois com outros vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui em Atos dos Apóstolos,
eles não tinham ainda uma Bíblia. Eles tinham uns ensinos de Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, eles tinham uma pessoa que eles contavam 24 horas, que era o Espírito Santo. 50 anos depois, aí já veio os pergaminhos, aí se começou a desenvolver mais os evangelhos e eles já tinham mais material. Mas eu estou falando aqui no início da igreja primitiva. Eles tinham a pessoa do Espírito Santo. A igreja, ela começou a crescer de uma forma absurda. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar para aquela multidão, o Espírito Santo dá uma palavra para ele ali, e 3.000 almas se rendem a Jesus. A igreja continua a crescer, a igreja continua a multiplicar, que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos, por causa do testemunho desse povo. Mas o que me chama a atenção é que os apóstolos, eles não tinham o Senhor Jesus mais, mas tinham o Espírito Santo. E aquilo que o Espírito Santo falava, aquilo que o Espírito Santo direcionava eles faziam. Toda direção, instrução que o Espírito Santo dava, eles seguiam. E nós vemos aqui, a igreja passou por diversas fases, inclusive pela perseguição, a igreja não fechou. A igreja não parou, a igreja continuou a crescer e multiplicar. E o evangelho era divulgado por todas as partes. Por quê? Porque esses homens aqui, eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui Saulo, ele perseguia a igreja, perseguia essa igreja. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, e ali ele ficou 3 dias cego, né, sem comer, sem beber e tal, e cego. Quando Ananias veio e pôs as mãos sobre ele, as escamas caíram. E colocou as mãos sobre Saulo, e ele foi batizado com o Espírito Santo. E naquele dia também desceu as águas. Daquele dia em diante, o Saulo, que andava por si mesmo, começou a aprender a andar pelo Espírito. E prova disso que lá em Romanos ele diz, andai no Espírito, né? Então, o Paulo aqui agora, ele aprendeu a caminhar no Espírito. Ele aprendeu a caminhar com o Espírito Santo. Então, o que hoje mais a igreja precisa é disso, querido. Muitas vezes, as pessoas se decepcionam, as pessoas elas ficam estressadas, nervosas, tristes, deprimidas, angustiadas e tal, porque muitas das vezes elas não buscam o Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, a atmosfera muda, o lugar muda, tudo muda, querido. Existem muitos lugares hoje que estão cheios de entretenimento, mas não tem a unção, não tem a presença. E a presença vem através do relacionamento, através da comunhão. Eu já preguei em muitas igrejas, mas presta atenção, em muitas igrejas mesmo. No Brasil, fora do Brasil, nas nações. Já preguei em igrejas de 3.000, de 2.000, de 1.000 pessoas, de 50, de 30, de 20, de 12, de 10. Não tem problema o tamanho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você encontra um lugar, quando você encontra uma igreja, que o pastor, a lideranças e os membros levam a sério um relacionamento, uma comunhão com o Espírito Santo, eu vou te falar uma coisa. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Começando pelo coração. Meu Deus, como é diferente o ambiente, como é diferente o lugar, como é diferente o louvor, como é diferente tudo, querido. Porque uma relação com o Espírito Santo, ela muda tudo, ela transforma tudo. Então a igreja primitiva, os apóstolos, depois vieram mais discípulos, foram multiplicando. Paulo foi um homem que deu muitas almas para Jesus e fez centenas de discípulos.
mas eles entenderam a importância da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo me lembrou a palavra aqui, eu quero ler para você. Olha aqui, Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniu todos os discípulos e disseram: não é certo deixarmos o ministério da palavra de Deus e a oração a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e passaremos eles essa tarefa. E vamos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Olha aqui, os apóstolos agora, eles têm uma situação que o número de discípulos aumentou gigantemente, de uma forma sobrenatural. E tinha pessoas aqui que estavam com necessidades, as viúvas. E trouxeram essa situação para os apóstolos. O que eles fizeram? Meu irmão, isso aqui é tremendo. Eles tiveram uma direção do Espírito Santo, de Deus, para escolher 7 homens de bom testemunho, de caráter, de integridade. Pessoas fiéis. Olha aqui, cheias do Espírito Santo. Olha para você ver, para cuidar de uma tarefa, de uma responsabilidade como essa, uma característica teria que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha, querido, como era tremendo esses homens andar na direção do Espírito Santo. Olha que coisa mais interessante aqui, ó. Isso aqui me chama muito a atenção. Aqui está começando o ministério do diaconato. O diácono, a diaconisa, eles têm a função de servir. Eles têm a função de ajudar nas tarefas, nos trabalhos que a igreja tem. O diácono, ele vê uma necessidade, ele ajuda a suprir aquela necessidade. O diácono aqui, ele estava diante de uma grande tarefa. Então, o diaconato, ele tem uma grande responsabilidade na igreja. Ele é de suma importância na igreja. É de tamanha importância na igreja. E agora, olha o que os apóstolos disseram no versículo, no versículo 4. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos sabiam que eles não podiam abrir mão de uma vida de oração e da palavra. A oração traz comunhão, promove comunhão, relacionamento e intimidade. Então eles sabiam que eles não podiam abrir mão da oração. Eles sabiam que não podia abrir mão da palavra, senão ia ser um desastre. Então o que acontece? A igreja começou a crescer, eles entenderam que precisavam levantar outras pessoas para ajudar. É isso que eu faço no avivamento do Espírito Santo. Porque é uma direção do Espírito Santo, é uma direção bíblica. Então, querido, quero encerrar essa primeira chave com você aqui, te lembrando. Aqui o que é prioridade para você, sempre vai ser prioridade para Deus. Se você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Você pode ter certeza disso. Isso eu te falo sem medo de errar. E 19 anos eu vivo isso. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Agora, aquilo que você não pode cuidar, Deus cuida para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Amado Deus, soberano Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença. Senhor, que essa palavra continue a falar ao nosso espírito, Pai. E que o Senhor continue a falar conosco, Pai. E que venhamos realmente romper e entender a importância da prioridade de estar com Teu Santo Espírito.
para entendermos, compreendermos os tempos de agora, os dias de hoje, e sabermos vencer, triunfar e avançar a cada dia. Assim, Pai, eu peço que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um forte abraço.